Olá, bom dia, bela manhã de domingo, fazendo bastante sol, e hoje eu vou falar sobre um assunto incrível. Como é possível colocar o futuro a serviço do presente? Então é o tema, não o tema do livro, né, mas é um assunto que o livro aborda, do Against the Gods, do Peter Bernstein, que é um livro sobre a história do gerenciamento de risco e como a humanidade trata o risco. Tipo, quem gosta de estatística vai ser um livro que faz um bom apanhado sobre os principais matemáticos, né, que criaram teoria da probabilidade, inferência e assim vai. E talvez seja legal categorizar em duas partes. A primeira, ele fala desse desenvolvimento da matemática, e dos conceitos da estatística, né, lá depois do século XVII, e depois talvez uma segunda parte quando esses conceitos começam a ser aplicados a problemas do mundo real, não só relativo às apostas, mas relativo a problemas, por exemplo, da medida, seguros, aposentadorias e assim vai. E mais no final ele começa realmente a falar do teoria de portfólio, risco e retorno e tudo mais aplicado a finanças. Vou fazer o outline aqui do que eu achei mais interessante. Então ele comenta que na Grécia Antiga a ideia do futuro, do risco, era relacionada à vontade dos deuses, né? Então o ser humano é refém da vontade dos deuses, né? Então essa questão de gerenciamento de risco não se passava nem pela cabeça. E ele também fala que a filosofia grega dava muita importância à verdade, né, à verdade absoluta. Então eles tinham uma palavra ecos, que seria similar à verdade, né? Essa seria tipo, a tradução. Alguma coisa ecos é porque ela é similar à verdade, mas ela não é a verdade, né? Então é um pouco essa ideia da probabilidade. Dentro do intervalo, é isso aqui, mas pode acontecer fora do intervalo também. A civilização grega, né, foi a que mais chegou perto ali do desenvolver alguma coisa nesse sentido, mas não foi capaz, talvez pelo clima cultural e tudo mais. E daí ele vai avançando, fala da Renascença, né, tipo, um pouco antes da Renascença, talvez, quando estava rolando a abertura comercial e o mundo ocidental tomando contato com o Oriente e tal. E ele comenta essa interação trouxe o sistema arábico, de números arábicos, né? E foi popularizado pelo tal do Fibonacci. Lá em 1200 e tanto, ele lançou o livro Liber Abaci, né, que seria o livro do cálculo. Por que foi interessante? Vários exemplos do livro são exemplos comerciais. Então, por exemplo, fazer conversão entre moedas, fazer por exemplo, taxa de lucratividade, todo esse tipo de cálculo com aplicação comercial foi tratado no livro. Então, foi um best-seller da época. E é interessante que ele comenta, né, que na Europa católica era proibido cobrar juros, né? Porém, o livro ensinava a fazer os descontos dos juros e tudo mais, então foi um livro bastante importante. E depois ele vai falando como essa questão de você ter o número, ter a medida em número, é o que possibilita você começar a pensar em probabilidades. Porque antes qualquer risco era definido como uma coisa era mais uma noção do que uma medida. Agora, a partir do momento que você tem a medida, você controla. E daí vem o segundo matemático importante, que foi o Cardano. O Cardano era um
um bom vivan, assim, da época, né? E ele era um apostador, então ele entrava em jogos de azar e aposta, e, ele comenta no livro a questão da aposta dos jogos de azar foi o que motivou a estatística, no final das contas. Ele fez o livro Liber Ludo Alea, né, que seria o livro dos jogos de azar, e nele ele traçava as estratégias como se fosse um gerenciamento de risco aí. Por exemplo, você nunca pode apostar numa moeda mais do que seu oponente aposta, senão sua expectativa é perdedora, no melhor dos casos. Então ele desenvolveu toda essa lógica da probabilidade, né, da contagem, e assim vai. Pois a segunda época aí de grandes pensadores da estatística, né, foi o século XVI, 19? Não, 19 não. A galera lá do 1600 e pouco, com o Pascal, Fermat e um amigo deles, que era o tal do apostador, o bom vivan apostador. E então eles se debruçaram em cima desses problemas, né? E trouxeram grandes avanços aí na matemática. Depois eles começam a falar do problema da inferência, né? Então seria o inglês o John Gaunt, né? Gaunt, sei lá. Estudo sobre a expectativa de vida das pessoas e criou tabelas. Então, dado o ano dada a idade da pessoa, qual é a probabilidade dela morrer no próximo ano? Outra pessoa dessa empreitada, né, tabelas de probabilidade, foi o Halley, do cometa Halley, né, o astrônomo. Na época a Inglaterra tinha uma espécie de previdência que funcionava assim, a pessoa pagava uma anuidade e se ela morresse a família recebia o prêmio, né, tipo a policy. Falando tudo errado aqui. Só que o governo inglês, em vez de receber dinheiro, ele estava perdendo dinheiro, porque estava cobrando muito pouco. Então eles se debruçaram em cima desses problemas. Também nessa mesma época na Inglaterra ele conta do Lloyds. Então, tipo, tava rolando a expansão comercial, navio, não sei o que, esse comércio marítimo todo. Começou a vir commodities como café, então todo mundo começou a tomar café igual um louco, igual eu. Abertas várias, tipo, cafeterias, assim, né, porque a galera... E tinha uma cafeteria em especial que era o Lloyds, e a galera das navegações se reuniam lá, e então tinha muita troca de informação. Falou, ó, tal navio afundou, então olha, tem um rochedo ali, então o clima não tá bom, né, tá tempestade, sei lá. Então eles trocaram todo tipo de informação, e a cafeteria começou a organizar uma espécie de um jornal, né, que era o Lloyd's List. Aqui em casa é fogo, é caminhão, avião, gritaria. Voltando. Questão das navegações. Essa empreitada comercial dos ingleses era muito arriscada, então você podia afundar o navio e coisas do tipo. Tinha pirata, então era muito arriscado o comércio marítimo na época. Então o que acontecia? Lá no Lloyd's tinha uma galera que pegava essa informação, usava essa informação e apostava sobre o sucesso da viagem dos navios. Então, isso era benéfico tanto para os navegadores, tanto para os apostadores. Então, os navegadores tinham uma espécie de um seguro, né, que eles chamavam de underwriter. Então, até um fato interessante que existia um seguro para a castidade das mulheres. Legal, né? E, então, essa galera, os underwriters, eles assumiam todo tipo de risco e era assim que a coisa estava funcionando na época. E de uma cafeteria, o Lloyds acabou virando uma espécie de seguradora.
Então, os navegantes iam até o Lloyd's lá para conseguir esse tipo de seguro e fechar acordo com os underwriters, né? Então, eu achei isso incrível, essa parte da história do livro. Ele fala também do Bernoulli. Quem estudou estatística lembra, né? Distribuição de Bernoulli. Pouca gente sabe, mas Bernoulli é uma família. Muitas pessoas eminentes, assim, né? Então, tem aqui no caso, ele fala do Daniel Bernoulli. E o Daniel Bernoulli se preocupou com o seguinte problema: por que as pessoas tomam riscos, mesmo sabendo que elas podem perder? Por que as pessoas entram em apostas? Então, o que ele... Qual foi a ideia genial dele? Foi linkar o conceito de utilidade, que ele basicamente inventou, com o conceito de risco. Outro Bernoulli que o livro cita é o Jacob Bernoulli. Então, ele relata uma carta para o Leibniz, ele falando assim, que o Leibniz responde assim: olha, a natureza tem padrões, mas só na maior parte das vezes. O que ele está expressando aí? A natureza tem uma determinada regularidade, só que às vezes essa regularidade não acontece, né? Então isso é um conceito muito, muito, muito importante no livro, que a gente vai acabar vendo ele mais pra frente. Esse Jacob Bernoulli, ele também fala assim, como que as suas expectativas devem ser atualizadas à medida que você recebe novos dados. Acabei entrando no campo aí da estatística bayesiana, né, que você pode ter uma expectativa a priori, faz o experimento, obtém novos dados, e depois você vai ter uma nova estimativa atualizada com os novos dados. Depois ele começa a falar de outros matemáticos, né, e vai culminando na ideia da distribuição gaussiana, né. Então ele vai citar o Abraham Moivrier, não sei falar em francês, e o Gauss, o Frederic Gauss. E o desenvolvimento dessa ferramenta da distribuição normal foi um grande avanço, que ela serve para estimar muitos fenômenos aí, tanto esse fenômeno de processos, né, que são médias de médias, e fenômenos da característica do erro, né? Então a normal serve para medir erro. Tanto é que o Gauss chegou na distribuição normal através de medidas, né? Que eles estavam fazendo um estudo da geodésica, né? Que seria a curvatura da Terra. Então ele ia lá todo dia e tirava uma medida. E o que ele percebeu? A medida variava completamente. Então, e à medida que o tempo foi passando, ele juntou tudo e observou os dados e percebeu que existe um cluster ali de medidas num determinado ponto, e a partir desse ponto as medidas vão ficando cada vez mais escassas, né? E daí que ele tirou a questão da normal, né? Então, existe uma concentração em torno da média e nas caudas ali existem dados, existem ocorrências, mas elas são cada vez menos frequentes. Outro cientista que ele cita também, que seria o Francis Galton, que é um cara que tem uma biografia extremamente interessante, né? As expedições dele para a África e tudo mais, seria aquela ideia do aventureiro vitoriano, assim, né? Então ele fez estudos sobre genética e percebeu que existe um fenômeno de regressão à média. O cruzamento entre dois indivíduos vai gerar um indivíduo, e esses cruzamentos estatisticamente tendem a média, que ele chama do fenótipo ancestral, né? Então ele falou, se isso não fosse verdade, a natureza seria cada vez mais bizarra. Então o mundo seria composto de gigantes e anões, né? E também um conceito extremamente importante aí, e perigoso, dele aparecem tipo, vários
coisas mais para frente, né? Por exemplo, a arbitragem estatística, não sei o quê, porque você sabe que tem esse fenômeno de reversão à média e coisas, falácias, falácia do apostador, né? Então, depois de uma sequência de perdas, o apostador acredita que vai ter uma sequência de ganhos para igualar as perdas, né? Mas isso não é verdade. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de conceito. Depois dessa época vem a Primeira Guerra Mundial e ele fala como os conceitos da cultura mudaram, né? Como a ciência não era vista como uma coisa puramente benigna, como essa ideia da economia, dos economistas clássicos, né? Que tipo, no longo prazo, o mercado é eficiente e tal. E daí tem choques no curto prazo também, que a galera ficou muito preocupada. Teve muita crise depois da guerra. E ele, eu acho que desse momento do livro ele começa a falar mais de economia e de risco do que propriamente de estatística. Então a gente passou do ponto de estatística para o risco. Dessa época do pós-guerra ele fala dois economistas influentes, né, que foi o Frank Knight e do Keynes. E como eles tinham ideias similares, né? Qual é a questão do Keynes? Do Keynes não, desculpa, do Frank Knight. Cada momento é único. Então, devemos usar os dados do passado para aproximar o futuro, né? Então, tinha essa visão um pouco mais não metodológica, assim, mas praxeológica da coisa. Ele fala do Keynes. Ele tem um estudo sobre a incerteza e a tomada de decisão, né? Então, a gente está vendo aí esse mundo da estatística entrando no mundo da economia e das finanças. Outro cara importante do pós-guerra foi o von Neumann. E o von Neumann, tipo, conhecido aí, né? Muitos trabalhos, e um dos primeiros trabalhos deles foi a teoria dos jogos, né? Parte da teoria dos jogos, que representa o problema lá da moeda. Então tem um jogo que é o seguinte, eu tenho uma moeda e eu vou te apresentar essa moeda cara ou coroa e você vai me apresentar dessa maneira também. Se as faces forem iguais, cara e cara, ou coroa e coroa, eu ganho a partida. E se for o oposto, por exemplo, uma cara e uma coroa, você ganha. E qual que é a estratégia ótima desse jogo? Se um jogador apresenta uma frequência maior de caras ou coroas, o adversário dele vai perceber isso e vai tirar vantagem desse fato e vai acabar ganhando o jogo. Qual é a estratégia ótima? É mostrar caras e coroas de maneira aleatória, de maneira que nenhuma se prevaleça. Então, o von Neumann aí mostra que talvez os fenômenos da estatística não tenham a ver com a aleatoriedade, mas tem a ver com as intenções dos seres humanos. Ele fala do Harry Markowitz. Esse cara foi quem aplicou a ideia de programação linear, né, otimização em finanças. Então, ele que é o inventor do portfólio eficiente. Qual que é a ideia dele? A variância é algo indesejado e o retorno é algo desejado. Como eu tenho o maior retorno possível com a menor variância possível? Cachorro latindo. Late, cachorro, late. Aí nós percebemos onde realmente entra a ideia de gerenciamento de risco, né? Acho que é o cume do livro aí. Cachorro, cachorro, cachorro! Então, uma das ideias do portfólio eficiente é a questão da diversificação. E a correlação entre os ativos e tal. Dessa maneira,
você reduz a variância, né? Porque a variância individual de cada ativo ali você não tem como prever, mas a média da variância tende a ser menor do que do ativo individualmente, né? Depois, mais pra frente, aí, nos anos 70, ele fala do Amos Tversky, da economia comportamental. Também tem um livro do parceiro dele, do Daniel Kahneman, do Thinking Fast and Slow, que eu vou fazer o vídeo, eu tô postergando, mas eu vou fazer. Então, qual que é a ideia dessa questão? O ser humano não é averso ao risco, ele é averso à perda. E nem sempre a tomada de decisão é consistente com relação à lógica. E outra coisa do trabalho do Tversky é que as pessoas têm determinados atalhos mentais aí para tomar decisões onde existem incertezas. Daí ele começa a falar dos assuntos mais modernos, né, tipo risco sistêmico, derivativos e tal. E ele aborda rapidamente ali a questão da teoria do caos, que parece ser um modelo mais adequado da realidade, mas é um modelo que é difícil de aplicar. Daí ele fala do Chesterton. Até vou colocar essa citação aqui porque é muito boa. A citação do Chesterton é a seguinte: a vida não é necessariamente ilógica, mas ela é uma armadilha para os lógicos. Ela é um pouco mais regular e matemática do que ela realmente é. Ela se apresenta dessa forma. A exatidão muitas vezes é óbvia, porém a inexatidão sempre está escondida. E a selvageria dela, né, fica à espera, à espreita. Então, e antes de terminar tudo, eu também queria falar das questões que o livro levanta, né? Falar, porra, a maneira que se controla risco hoje é legal? Essa questão dos perigos que o futuro reserva, eles estão refletidos no passado? Então, o livro tem muitas reflexões nesse sentido. Então, que é um livro de 1998, né? Depois a gente foi ver lá mais pra frente na história que realmente, né, boa parte do tempo o passado representa o futuro, mas acontece alguns eventos novos aí, né, que ninguém podia prever e tal. Mas é isso aí, galera. É um bom apanhado assim da história, eu achei bastante interessante. Valeu.